Sabe aquela pergunta talvez a mais antiga de todas: qual é o sentido da vida? Pois é. Hoje a gente vai explorar uma resposta para ela que, olha, talvez vire de cabeça para baixo o jeito que a gente costuma pensar sobre propósito. E vamos começar justamente pela pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez. Essa pergunta, ela é danada. Aparece assim do nada, nos momentos de silêncio, sabe? Ou depois de uma grande conquista, ou até no meio de uma crise. Afinal, por que eu tô aqui? É uma pergunta que conecta a gente com todas as pessoas que já olharam para o céu à noite procurando uma resposta. Então, é por aí que a nossa conversa de hoje tem que começar. Essa busca por um significado, por um porquê, é uma jornada de todo mundo. Filósofos, cientistas, artistas, nossa, quanta gente já tentou desenhar um mapa para isso. O caminho que a gente vai ver hoje começa com uma imagem bem forte, uma metáfora que praticamente define tudo. Pensa assim. De um lado, uma árvore cheia de vida, sabe? Dando flores, frutos. Do outro, um toco seco, sem vida. Essa é a imagem central. Uma vida com propósito é vibrante, floresce. Já uma vida sem, bom, é só um rascunho do que poderia ter sido. E essa imagem já nos leva para uma primeira grande provocação. E se a gente estivesse procurando no lugar errado esse tempo todo? A ideia aqui é bem radical, na verdade. A busca pelo propósito quase sempre começa com um erro básico. A gente começa olhando para dentro de nós mesmos. E é aí que a gente se perde. E essa ideia de olhar para dentro leva a gente para um caminho super conhecido, né? É quase um mantra da nossa cultura, o tal do caminho da autoajuda, que coloca o nosso eu no centro de tudo, como se fosse o sol do nosso próprio universo. Isso aqui soa familiar, né? Siga seus sonhos, acredite em você mesmo. São conselhos que a gente ouve em todo lugar, em livros, filmes, na internet. A crítica aqui não é que essas coisas sejam ruins, mas é que todas elas partem do mesmo lugar. A ideia de que a resposta para a sua vida está trancada aí dentro de você. Uma lógica totalmente focada no eu. E aí a gente chega numa distinção que, olha, muda o jogo. De um lado, a gente tem o sucesso, grana, reconhecimento, bater metas. Do outro, o propósito. A provocação aqui é que essas duas coisas não são só diferentes, elas podem ser de planetas opostos. É totalmente possível ter um sucesso estrondoso aos olhos do mundo e, ao mesmo tempo, fracassar completamente em cumprir a razão pela qual se existe. Tá, mas por que essa busca focada na gente seria um beco sem saída? O argumento se desenrola com duas analogias bem simples, mas que são muito poderosas para mostrar a falha nessa lógica. Imagina que eu te entrego uma invenção super complexa, uma coisa que ninguém nunca viu. A pessoa pode passar horas analisando, mas nunca vai saber de verdade para que aquilo serve sem perguntar para o inventor ou ler o manual. A ideia é que nós somos essa invenção. A gente não pode se autodefinir, porque, a gente não se criou. Só o criador sabe qual é o nosso manual de instruções. Agora, pensa numa pessoa perdida numa montanha. Se ela está no caminho errado, não adianta nada ter o melhor equipamento ou andar mais rápido. Na verdade, cada passo determinado só a leva para mais longe do destino. Primeiro, ela precisa voltar ao ponto de partida certo. Começar por si mesmo, segundo essa lógica, é como correr com toda a força na direção errada. E para fechar essa ideia, tem essa citação que é, no mínimo, surpreendente, vinda de Bertrand Russell, um dos filósofos ateus mais famosos da história. Ele basicamente diz que, se a gente não partir da premissa de que existe um Deus, a própria pergunta qual o propósito da vida perde o sentido. É tipo perguntar qual o propósito de um acidente. A pergunta nem se aplica. Ok, então se começar pela gente é o caminho errado para onde a gente olha. É aqui que a história dá um giro de 180 graus e propõe uma mudança de perspectiva que desafia praticamente tudo que a nossa cultura ensina. 4 palavrinhas que mudam tudo. A questão não é você. É quase um choque no sistema, né? A gente está tão acostumado a ser o protagonista da nossa própria história. Mas e se, na verdade, a gente for parte de uma história muito, mas muito maior? Isso quer dizer que o propósito de alguém vai muito além da felicidade pessoal, da paz de espírito, da carreira, vai além até dos sonhos mais nobres que essa pessoa possa ter. A proposta é que ninguém nasceu para se realizar, mas sim para cumprir um papel num grande plano divino, um propósito que já existia muito antes de qualquer um de nós. E a base para essa ideia vem de uma lógica bem antiga. Se tudo foi criado por Deus e para os propósitos dele, então é só olhando para ele que a gente consegue encontrar nosso próprio lugar no universo. Como diz aí na citação, tudo começou nele e encontra seu propósito nele. Certo. Se o propósito não é algo que a gente inventa olhando para dentro, como é que se descobre isso?
Se não é uma criação nossa, tem que ser uma descoberta. Mas onde é que a gente encontra o mapa? E aqui a gente se depara com uma encruzilhada. De um lado, tem a especulação, o caminho da filosofia, da meditação, de tentar adivinhar nosso propósito a partir das nossas próprias ideias. É o chute. Do outro lado, a revelação, o caminho de buscar as respostas naquilo que o próprio Criador já revelou sobre os seus planos. É a diferença entre ficar tateando no escuro e, bom, acendeu a luz. E para mostrar como esse caminho da especulação pode ser limitado, tem uma história curiosa. Um professor de filosofia escreveu para 250 dos maiores pensadores vivos da época, cientistas, artistas, escritores, e perguntou qual era o sentido da vida. As respostas foram uma coleção de palpites, teorias vagas e, em muitos casos, uma confessão bem honesta: eu não faço a menor ideia. Isso tudo nos leva a estas 3 grandes descobertas. Primeiro, a identidade e o propósito não são encontrados na gente, mas num relacionamento com Cristo. Segundo, e isso é impressionante, o propósito de Deus para cada um de nós é mais antigo que a gente. Não é algo que se escolhe, mas algo que se descobre. E por fim, esse propósito pessoal não é uma coisa isolada. É uma peça num quebra-cabeça cósmico, um plano eterno que dá um significado que vai muito além da nossa curta existência. E no final, tudo volta para o começo. O argumento todo que a gente explorou é que o ponto de partida define completamente o destino da jornada. A questão, então, não é só qual o sentido da vida, mas uma que vem antes e ainda mais fundamental: por onde a busca de cada um começa.